Olá pessoal, aqui é o pastor Lourival e quero continuar em nossa jornada de reflexões a respeito das palavras do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Hoje, continuando o capítulo 5 de Mateus, versículo 17 até o versículo 48, fala sobre um assunto muito legal, muito interessante e que muitas vezes é mal interpretado pelas pessoas. Então, eu quero ler apenas o versículo 17 e, em alguns momentos, vou ler alguns outros versículos também. Diz assim: Não penseis que vim para destruir a lei ou os profetas. Não, eu não vim destruir, mas cumprir. Palavra do Senhor Jesus a respeito da lei de Moisés, ou da lei que o Senhor Todo-Poderoso deu a Moisés para que ensinasse ao povo de Israel. Jesus veio para cumprir a lei, palavras dele. Nós devemos entender que tudo que foi escrito será estabelecido. Ou seja, toda a palavra dita pelo Todo-Poderoso será estabelecida. E Jesus aqui, ele está afirmando que veio para cumprir a lei. Ele veio para interpretar a lei da forma como deve ser, e não da forma como os líderes religiosos de sua época interpretavam. Ninguém pode mudar a lei do Senhor. Ninguém pode colocar ou retirar alguma parte da lei do Senhor. Isso é o ensinamento do nosso Senhor Jesus. A lei de Deus é perfeita. Algumas citações de Jesus sobre a lei. Aqui no versículo 21 e 22, Jesus fala sobre o mandamento: não matarás. Não matarás. Aqui é a letra da lei. Jesus disse que, na sua interpretação, que é uma interpretação correta, ele afirma que quem ficar encolerizado contra alguém será réu de juízo. O que é mais fácil nós fazermos? Ou o que é mais fácil praticar? Atirar em alguém, esfaquear alguém, fazer algo contra uma pessoa para que ela morra? Ou ficar nervoso, em estado de cólera, ao ponto de talvez até agredir alguém? Nós sabemos que é muito mais fácil nós nos encolerizarmos do que pegarmos em uma arma ou algum objeto para tirar a vida de alguém. Então Jesus aqui ele agrava a lei, ou seja, Jesus diz que se alguém ficar muito nervoso, irado ao ponto de querer agredir alguém, ele já, na verdade, em seu coração, já matou aquela pessoa, já cometeu esse ato terrível e quebrou um dos 10 mandamentos, que é não matarás. Se chamarmos uma pessoa de louca, o Senhor Jesus disse que nós seremos réus do inferno, ou seja, nós poderemos ir para o inferno se chamarmos alguém de louco. Por isso, devemos utilizar bem a nossa boca para não falarmos essas coisas terríveis a respeito dos outros. Outros versículos 23, 24 e 25, o Senhor já dá algumas outras orientações, que é a respeito da reconciliação com as pessoas para ser aceito pelo Senhor enquanto é tempo. Nesses versículos, Jesus ele disse o seguinte: se você tiver que entregar a sua oferta no templo para o Senhor, e se você tiver algo contra alguém ou alguém contra você, antes de entregar a sua oferta, você deve se reconciliar
com o seu adversário. Veja só o que Jesus está dizendo. Ele está afirmando que o Senhor não receberá a nossa oferta se nós estivermos em lide, em divergência com alguma pessoa. Por isso ele diz: deixe a sua oferta de lado e vá se reconciliar, para que o Pai Celestial receba a sua oferta e depois você vai entregar, porque primeiro você se reconciliou com o seu adversário. Jesus também afirma aqui, no versículo 27 até o versículo 30, não adulterarás, é um dos 10 mandamentos. Jesus reinterpreta este mandamento. E ele diz que quem apenas olhar com intenção impura para alguém, já adulterou. Certo? Jesus, dessa forma, ele agrava mais o mandamento. Ora, se apenas você olhar para alguém com intenção impura, você já adulterou. O que é mais fácil? Desviar os olhos ou arrancar os olhos? Jesus diz que se o teu olho te fizer pecar, você deve arrancá-lo. Será que o Senhor estava falando de fato que nós devemos arrancar os nossos olhos? Certamente que não. Jesus está explicando que é muito mais fácil nós desviarmos os nossos olhos, certo? Do que arrancarmos os nossos olhos. Então é mais fácil desviar os olhos do que arrancar os olhos para não pecar. Jesus ensina que devemos disciplinar os nossos olhos para sermos santos e vivermos em santidade diante do nosso Deus. Tomarmos atitudes drásticas é o último estágio da vida ou do relacionamento com Deus. O Senhor não quer de fato que a gente arranque os olhos. Ele quer que a gente discipline os nossos olhos para agirmos de forma correta diante dele e diante das pessoas. É melhor agir com prudência do que ir para o inferno por rejeitar a palavra do Senhor. Ele continua: quem repudiar a sua esposa dê carta de divórcio. Aqui está a letra da lei. Jesus diz: eu, porém, vos digo, certo? Eu, porém, vos digo que qualquer pessoa que repudiar o seu cônjuge por qualquer motivo não será aceito. Apenas o Senhor dá uma ressalva. Ele só aceita se o repúdio for por conta da imoralidade por parte da outra pessoa, certo? Jesus então ensina que não é por qualquer motivo, como nos dias atuais as pessoas têm feito, que simplesmente divorciam umas das outras por qualquer coisa, certo? Apenas Jesus faz um parêntese e ele diz: somente se a outra pessoa cometeu um ato pecaminoso para que quebre este relacionamento. E nós entendemos que somente através desse relacionamento impuro da outra pessoa é que contamina o casamento, certo? Sendo assim, a pessoa que foi prejudicada tem o direito de pedir o divórcio. Jesus também fala o seguinte: não jurarás em falso. Jesus ensinou que a nossa palavra deve ser sim ou não, porque não temos que gerar motivos errados. Nós não temos o direito de jurar por Deus ou por qualquer outra coisa. A nossa palavra deve ser sim ou não. O que é mais fácil? Tentar jurar para que confiem em nossa palavra ou falar a verdade simplesmente? Sim ou não? O que é mais fácil? Não é mais fácil nós falarmos sim ou não do que tentarmos iludir as pessoas com falsos juramentos? Essa é a interpretação que Jesus dá.
sim ou não. Essa deve ser a nossa forma de falar, certo? Se aceitamos ou não aceitamos, ou sim ou não. O que passar disso, a palavra de Deus diz que é de procedência maligna. Versículo 38, 39 até o 42 fala a letra da lei: olho por olho, dente por dente. Jesus disse que a vingança não pertence a nós, mas que ao aprendermos a lidar com o adversário, aí sim seremos vitoriosos. Jesus faz aquela citação: se alguém te pedir a capa, dê também o restante da roupa. Se alguém pedir para você andar 1 quilômetro, ande 2 com ele, certo? Você vai estar agindo da forma correta para que o teu adversário fique envergonhado. Ao amar o próximo e odiar o inimigo, é um outro texto. A lei de Moisés diz: ame o teu próximo e odeie o inimigo. E Jesus diz, reinterpretando a lei, que nós devemos amar os inimigos e orar por eles. E assim fazendo, nós estaremos sendo muito mais justos do que eles e não nos tornando iguais a eles. Devemos ser diferenciados e perfeitos diante de Deus e diante das pessoas. É isso que o Senhor Jesus nos ensina aqui nesta reinterpretação da lei de Moisés, que Jesus afirmou: eu não vim abolir, eu vim cumprir. Mas cumprir não da forma como os religiosos faziam, mas cumprir da forma correta, da forma certa, que é esta que ele explica aqui em Mateus capítulo 5, do 17 ao 48. Que o Senhor possa abençoar ricamente a vida de vocês.